Imagina assim, ó, alguém em algum momento do mundo falou assim, eu quero escrever menos códigos. E eu quero que o meu compilador entenda isso. E falo, olha, action mensagem. E depois eu falo aqui, ó, mensagem é igual a este cara aqui. E digo quem é este cara. E falo que vai ser messagebox.show a execução deste método. Pois é, esse aqui é um método que a gente consegue utilizar ou executá-lo. Se eu quiser, eu posso fazer dessa forma aqui, ó, action mensagem é igual a uma função. E aí eu uso o Aron function para falar qual é a função, o que a função faz. No caso, a função vai dar um messagebox.show e depois eu chamo a minha action. Ó, vocês viram aqui, ó, a gente executou, tá vendo? Ó, de novo. Ou eu vou fazer melhor, vou fazer com esse de baixo aqui que a gente escreve menos ainda. Funciona da mesma forma que eu mostrei para vocês. Temos o botão 2, o exemplo 2. Aqui é para mostrar basicamente o mesmo código, só que agora eu estou passando um parâmetro, tá? Aí, ó, tá aqui a chamada. Basicamente são essas duas linhas para mostrar a action que... Vamos lá de novo, aqui, ó. A action não tem retorno, só tem entrada. Então, a action que vai receber como parâmetro um string, legal? E eu estou falando que o nome dela vai ser m. E aí eu estou falando que ela é uma função, e essa função recebe um parâmetro chamado mensagem. Como eu já determinei que é string, beleza. E aí eu estou falando, o que ele vai executar aqui? Qual é a Aron function? É o que ele vai rodar. E aí eu estou falando que é igual maior, no caso aqui é Aron function, e aí eu estou falando que ele vai executar um outro message box. Tá? Nesse caso aqui eu personalizei a chamada, e eu estou chamando a minha action, aonde ele explica aqui, ó, mensagem que vai ser chamada, vai ser a mensagem que vai aparecer na tela. Tá? Basicamente a mesma coisa vai acontecer aqui. Aonde que é bom utilizar isso? Porque se eu quisesse fazer um message box, isso aqui, ó, tá vendo que eu tô passando tudo como parâmetro aqui, né? E aqui eu tô também passando como parâmetro. Eu coloquei aqui, ó, tudo na mesma linha para que vocês possam entender que eu só quebrei para baixo aqui para poder mostrar melhor. Mas todos esses caras aqui você consegue colocar tudo numa linha só, né? Não precisa ser tão grande assim como eu tô fazendo aqui, mas beleza, olha só. Eu vou passar como string. Eu também estou passando um message box button e um message box icon. Essa basicamente é a assinatura para você usar esse cara aqui, ó, messagebox.show. E aí você passa um texto, você passa um caption, passa um message box button ponto. Vamos colocar aqui um yes, no, cancel. Por quê? Porque eu quero. Vamos colocar também o message box icon. Message box icon. E aí eu consigo selecionar qual ícone. Vai ser um ícone de exclamação. Beleza? Vou quebrar aqui, tá? Só para que vocês possam ver melhor. Então olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou executar uma mensagem, vou fazer de novo a mesma coisa, e esse aqui é só para mostrar como a gente utiliza normalmente, e aqui eu estou colocando só para mostrar como a gente registra nisso num action, e ainda passando via lambda, onde eu não estou determinando uma função, eu estou colocando os parâmetros e estou utilizando eles aqui, beleza? E a chamada está aqui, que é como a gente vai utilizar essa action. Esse é o exemplo 2. Então, lambda exemplo 2, mensagem que vai ser chamada, este cara foi executado, ó. Agora aqui é o exemplo que eu acabei de escrever para mostrar para vocês. A gente consegue manipular o texto, o caption, sim, não, cancelar, beleza. E aqui, ó, é o qual a gente está chamando pela action. Então eu tenho aqui o message, e nesse caso vai ser um asterisco, o nosso ícone. Cara diferente. Vocês viram que no anterior eu coloquei isso aqui é o que? Warning? Exclamation. Exclamação. Tá? Beleza. Vamos agora para o exemplo 3. Aonde a gente está fazendo o quê? Uma func, vocês lembram que ela tem um retorno. E aí, no caso, eu estou passando como parâmetro um float. Estou chamando de quadrado. E aqui a forma que eu
crio a minha função anônima com lambda. Era um function para eu executar a minha função. Este cara vai retornar um float. E eu estou executando aqui, ó, quadrado, passando o float, o parâmetro, no caso é 13, ele vai multiplicar 13 vezes 13 e vai jogar no y. Estou colocando aqui o message box, né, que é o... Não deveria fazer isso. Ó. Isso aqui, ó, legal ter acontecido. Isso aqui eu fiz porque não pensei. Quando você cria uma função, normalmente é para executar várias vezes. Mas quando você já tem o resultado da função, e ele não vai alterar, você não vai executar a função duas vezes. Você está processando duas vezes algo igual. Então, o certo aqui é eu chamar esse cara aqui, ó. Tá? Por quê? Porque se eu executar o quadrado lá, como é que ele tá rodando, por isso que ele deu pau. Se eu executar aqui o quadrado, ele vai executar a função duas vezes. Mas eu só preciso de uma vez. Pegou o resultado, eu já consigo utilizar ele em outros lugares. Então, agora pelo menos ele não está tão zoadinho aqui, né? Então eu vou executar agora o botão 3, o exemplo da lambda 3. E aí ele falou que 13 vezes 13 é 69. Só para vocês verem aqui, ó. Lambda 3, esse aqui é a função, esse aqui é o resultado, ou seja, ele executa ela e joga o resultado no y. Eu não preciso rodar de novo a função, eu posso utilizar o y que já tem no seu conteúdo o resultado da função. Então, o lambda exemplo 3 está aí. Clicado, né? Botão 4 foi executado. Eu estou atribuindo um async button args. Bem, mas isso aqui é como se eu tivesse fazendo a utilização do nosso botão. E estou passando como parâmetro, olha só, um button, objeto botão. Vejam também, aqui é o evento que foi gerado pelo .NET, pelo Visual Studio, do botão click, tá bom? Aqui eu estou falando, olha, eu tenho um evento click, e eu quero que seja executado tal coisa. Como eu estou registrando ele no form 1, e aí o que acontece? Você pendura um evento naquele cara, sem utilizar esse clique aqui, né? Se eu pegar aqui, ó, e criar um botão, se eu der 2 cliques, ele vai me gerar um evento chamado button5click. Ele vai gerar os parâmetros objectSender e um eventArgs. São dois parâmetros para a utilização do clique no botão. Olha só, que com a lambda eu mando um arrow function, pum. E eu passo aqui entre chaves o código que eu quero que seja executado. Então eu tenho aqui, ó, um int trial. Esse trial eu estou somando aqui fora, ó. Somando não. Estou chamando ele aqui fora. E aqui eu estou somando. Cada vez que eu clicar, ele vai somar um nesse cara aqui. Vou mostrar isso que está sendo executado num label que eu coloquei dentro do formulário. Aí vou fazer alguma coisa de forma assíncrona. O que é de forma assíncrona? Tem duas formas de você executar um método, um procedimento qualquer. De forma síncrona e assíncrona. Forma síncrona, eu mando uma requisição e o meu sistema fica aguardando receber aquela requisição. Ele não vai para frente. E o assíncrono, eu mando, o meu sistema fica aqui de boa, esperando o retorno, esperando a resposta. Quando chegar, ele não está travado, ele continua a trabalhar normalmente. Então vamos ver então como é que funcionará o botão 4, o exemplo 4 de lambda. Executando o teste 1, teste realizado. Tá? E no nosso caso, nosso exemplo aqui, eu utilizei de lambda expressions,